Oi, nono ano! Bora lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa atividade avaliativa que vai ser na semana que vem. Ela é formada por 10 questões, sendo 9 fechadas e uma questão aberta. A primeira questão diz o seguinte: o aumento da população mundial que ocorreu ao longo da história da humanidade obrigou os agricultores a incrementarem a produção de alimentos. Para tanto, além de outros recursos, são adicionados milhares de toneladas de fertilizante no solo, os quais apresentam na sua composição N, P e K. Assinale a alternativa que apresenta elementos que fazem parte da fórmula molecular dos principais fertilizantes. Aí ele me dá as alternativas. Você vai marcar apenas uma dessas 5 alternativas. Lembrando que vocês precisam do auxílio da tabela periódica para estar resolvendo a atividade avaliativa. Vocês podem usar aquela que veio junto com o módulo de vocês ou imprimir e baixar alguma outra tabela periódica. Questão 2. As propriedades dos elementos são função periódica de sua ou seu. Ele me dá as alternativas. Ele está questionando aí qual a característica que fez com que acontecesse a arrumação da tabela periódica. Questão 3. O mercúrio foi responsável pela poluição de alguns rios brasileiros em virtude de sua utilização no garimpo de ouro. Sua sigla ele quer saber lá qual é a sigla que a gente vai localizar o mercúrio na tabela periódica. Questão 4. As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Aí ele diz: alta temperatura de fusão e ebulição, boa condutibilidade elétrica em solução aquosa, mau condutor de eletricidade no estado sólido. E ele pergunta, a partir dessas características, a partir dessas propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominantemente no mesmo. Ele me dá as alternativas. Então, a partir dessas 3 propriedades, dessas 3 características, que ligação acontece com esse material? Que ligação ocorre com esse material? Questão 5. Considere as substâncias. Aí ele me diz as substâncias: sulfeto de hidrogênio, gás metano, argônio gasoso, cloreto de potássio. Qual dessas substâncias apresentam ligações covalentes? Aí vocês precisam lembrar. Ligação covalente vai acontecer com quem da tabela periódica? Entre que tipo de elemento ocorre a ligação covalente? Aí vocês precisam identificar que elementos são esses e verificar se os exemplos que eles estão me dando fazem parte correspondem a esse tipo de elemento para poder responder essa questão. Questão 6. Materiais como os metais apresentam as seguintes propriedades específicas: maleáveis, bons condutores de calor, ductíveis, brilho característico. Com base nessas propriedades, indique entre os elementos a seguir quais são metais e marque a alternativa que contém somente esse grupo. Vocês vão ler as alternativas e existe apenas uma que tem somente metais. É essa aí que vocês vão marcar. De novo, vocês precisam identificar aí o que é um metal na tabela periódica. 7ª questão. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimato corrosivo, cal viva, potássio cáustica e espírito de sal. O sublimato corrosivo, a cal viva, a potássio cáustica e o espírito de sal pertencem respectivamente às funções. Lembra desse respectivamente? Significa que você precisa dar a resposta na ordem. Então, as alternativas. Na alternativa, a resposta precisa estar na mesma ordem que ele está perguntando no enunciado. Ele me dá aí a ordem, se é um sal, um ácido, um óxido e uma base. E lá vocês vão ver de acordo com o enunciado, seguindo essa ordem. Questão 8. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Dos compostos abaixo, ele me dá alguns compostos, 6 compostos, e ele pergunta: formam solução aquosa que conduz eletricidade. De novo, que tipo de composto vai conduzir eletricidade quando adicionado a um meio aquoso? Lembra lá de ligações químicas,
Pois é, vocês vão localizar que composto é esse, vão conseguir identificar nas alternativas que ele me deu e marcar uma alternativa, que vai de A a E. Questão 9. Os representantes dos compostos dessa função orgânica são oxigenados. Tem caráter relativamente ácido, porém menos ácidos que os ácidos carboxílicos. Em geral, eles são pouco solúveis ou insolúveis em água, mas os seus sais são bem mais solúveis. Alguns são utilizados como desinfetante e na produção de resina. As características apontadas anteriormente são associadas aqui em função. Aí ele me dá as alternativas: álcool, aldeído, cetona, éter ou fenol. 10ª questão. Como eu disse no início, essa questão ela é aberta. Ela diz o seguinte: observe os compostos abaixo e determine o número de carbonos primários, secundários, terciários. Lembra quando a gente viu ligações? Nós falamos aí das formas que aparecem, certo? Dessa cadeia carbônica, quando a gente falou de compostos orgânicos. Então, vocês vão primeiro enxergar, vocês vão focar no carbono e vão verificar quantas ligações com outros carbonos esse carbono faz. Por exemplo, nenhum carbono ele faz ligação com os outros 3 carbonos. Então, esse carbono que faz ligação com esses outros 3 carbonos, ele é um carbono que, se ele faz ligação com 2 outros carbonos, então ele vai ser um carbono que. Essa informação que vocês vão descrever. Ela é aberta, certo? São assim apenas 5 alternativas. 5 cadeias para vocês descreverem em relação se esse carbono ele vai ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Então é bem tranquila. Boa sorte para vocês. Lembrem de usar a tabela periódica, certo? E a gente se vê na semana que vem.